Você já ouviu falar da história de um garoto que venceu um guerreiro gigante com apenas uma pedra? Isso é só o começo de uma das narrativas mais extraordinárias já registradas na história da humanidade. Imagine uma jornada épica que envolve traição real, guerras sangrentas, romances proibidos, perdas devastadoras, triunfos sobrenaturais e uma queda moral que quase destruiu um reino inteiro. Uma história que Hollywood jamais conseguiu contar com fidelidade, porque ela foi escrita pelo próprio Deus. Hoje você vai descobrir os segredos de um homem comum que se tornou o maior rei da história de Israel. Um pastor de ovelhas que se transformou no arquétipo do líder segundo o coração de Deus. Prepare-se para se emocionar, refletir e transformar completamente sua forma de ver os desafios da vida. Esta não é apenas uma história antiga, menos é um manual de vida, um guia de liderança e uma demonstração poderosa de como Deus transforma vidas ordinárias em legados extraordinários. Se você está enfrentando gigantes em sua vida, se sente esquecido ou rejeitado, ou se já cometeu erros que parecem irreversíveis, esta história vai revolucionar sua perspectiva. Se inscreva agora no canal, Conhecendo a Palavra, e compartilhe este vídeo com quem precisa de fé e direção. Vamos juntos conhecer a história completa do homem segundo o coração de Deus. Davi. Tudo começou por volta de 1040 a.C., na pequena cidade de Belém, a apenas 8 quilômetros de Jerusalém. Jessé, um homem respeitado na comunidade, descendente direto de Ruth e Boaz, tinha 8 filhos. O mais novo, Davi, cujo nome significa amado. A Bíblia nos dá detalhes fascinantes sobre sua aparência. Um jovem ruivo, de olhos claros e bela aparência, menos características raras entre os hebreus da época. Enquanto seus irmãos Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem e Elimeleque eram treinados para a guerra e os negócios da família. Davi foi designado para a tarefa considerada menos nobre: cuidar de ovelhas. Mas aqui está o primeiro grande princípio: Deus vê o que ninguém vê. Enquanto todos ignoravam Davi como o cácula insignificant, o céu estava se movendo em sua direção. Na cultura hebraica, o primogênito recebia a herança dupla e o respeito familiar. Davi, como o 8º filho, estava na posição mais baixa da hierarquia familiar. Durante anos, sozinho nos campos de Belém, Davi desenvolveu habilidades que nem ele mesmo sabia que seriam cruciais para seu destino. Ele aprendeu a tocar harpa com maestria, compunha melodias que acalmavam não apenas as ovelhas, mas que mais tarde acalmariam o espírito atormentado de um rei. Desenvolveu uma pontaria excepcional, com a funda menos uma arma simples, mas mortal, nas mãos certas. Mais importante, Davi aprendeu a comunhão íntima com Deus. Sob as estrelas de Judá, ele conversava com o Criador, adorava, questionava, louva e desenvolvia uma fé inabalável. Ou os Salmos 8 e 19. Provavelmente nasceram dessas noites solitárias, contemplando a criação, em 1025 a.C., um evento que mudaria a história de Israel, estava prestes a acontecer. O profeta Samuel, ainda enlutado pela rejeição de Saul como rei, recebeu uma ordem direta de Deus: enche o teu vaso de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me escolhi um rei. Samuel chegou a Belém com medo. Saul ainda era rei, e ungir outro monarca seria considerado traição, punível com morte. Mas a obediência a Deus superou o medo humano. Ele organizou um sacrifício, uma prática comum que não despertaria suspeitas. Um por um, os filhos de Jessé foram apresentados. Eliabe, o primogênito, alto e imponente, parecia
A escolha óbvia. Samuel pensou. Certamente, está perante o Senhor, o seu ungido. Mas Deus respondeu com palavras que ecoam através dos séculos. Não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 7 filhos passaram diante de Samuel, todos rejeitados. Então Samuel perguntou: Acabaram-se os teus filhos? Jessé, quase envergonhado, respondeu: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Quando Davi chegou, ainda com o cheiro de ovelha sujo do campo, Deus disse imediatamente: Levanta até e angou, porque este mesmo é. Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. A Bíblia registra: E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Imagine a cena. Um adolescente de aproximadamente 15 anos, ungido rei em segredo, enquanto seus irmãos observavam perplexos. Eles não sabiam que acabaram de presenciar a coroação do maior rei da história de Israel. Davi retornou aos campos, mas agora era diferente. O Espírito de Deus estava sobre ele, e começou uma fase de treinamento intensivo que duraria anos. Deus usa métodos não convencionais para preparar seus escolhidos. Nos campos de Belém, Davi enfrentou predadores reais. A Bíblia menciona especificamente leões e ursos, menos animais, que eram terror dos pastores da época. Mas Davi não fugia. Com coragem sobrenatural, ele os enfrentava com suas próprias mãos, às vezes matando-os para proteger uma única ovelha. Essa experiência desenvolveu nele características essenciais de liderança: coragem sob pressão, senso de responsabilidade pelos mais fracos, habilidade em combate e, acima de tudo, dependência total de Deus. Jesus, séculos depois, usaria a metáfora do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Uma lição que Davi viveu literalmente. Durante esse período, Davi compôs muitos salmos. O Salmo 23, provavelmente o mais famoso da Bíblia, nasceu dessa experiência. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sabia o que significava ser pastor e ser pastoreado. Enquanto isso, no palácio real, uma tragédia espiritual se desenrolava. Saul, por sua desobediência e orgulho, havia sido rejeitado por Deus. A Bíblia registra que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Os sintomas eram claros: depressão profunda, paranoia, explosões de raiva e comportamento errático. Os servos de Saul sugeriram música como terapia. Alguém recomendou um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de bela aparência. E o Senhor é com ele. Davi foi chamado ao palácio. Sempre que tocava sua harpa, o espírito maligno se retirava de Saul. Deus estava posicionando estrategicamente seu ungido para aprender os meandros da política real, observar os erros de liderança de Saul e preparar-se para seu futuro reino. Por volta de 1020 a.C., Israel enfrentava sua maior crise militar. Os filisteus, inimigos históricos, haviam se posicionado para a batalha no Vale de Hela, mas esta não seria uma guerra comum. Os filisteus tinham uma arma secreta, Golias de Gate. A Bíblia nos dá detalhes precisos deste guerreiro. Tinha aproximadamente 2,9 metros de altura, um gigante literal. Sua armadura pesava cerca de 57 quilos. Sua lança tinha uma ponta de ferro de 6,8 quilos. Para comparação, um soldado romano carregava no máximo 30 quilos de equipamento total por 40 dias consecutivos, menos número bíblico significativo de provação.
Golias desafiava Israel 2 vezes por dia, manhã e tarde. Oferece a combate singular, o vencedor determinaria o destino das duas nações. Todo o exército israelita, incluindo o rei Saul, que tinha quase 2 metros de altura, estava aterrorizado. Foi nesse cenário que Davi chegou ao acampamento. Não como soldado, mas levando comida para seus 3 irmãos mais velhos, que serviam no exército. Jessé havia enviado pães, grãos tostados e queijos, provisões típicas da época. Quando Davi ouviu o desafio de Golias, algo se inflamou em seu espírito. Ele não viu apenas um guerreiro gigante, viu uma afronta direta contra o Deus vivo de Israel. Suas palavras revelam sua perspectiva. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Seus irmãos o repreenderam. Eliabe, ainda ressentido por não ter sido escolhido por Samuel, disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a malícia do teu coração. Desceste para ver a peleja. Mas Davi persistiu. Levado à presença de Saul, ele se ofereceu para lutar. Contou suas experiências. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da queixada, e o feria e matava. Saul, inicialmente relutante, finalmente tentou vestir Davi com sua própria armadura real. Mas o jovem pastor a recusou. Não posso andar com isto, pois nunca o usei. Princípio crucial. Deus não nos chama para usar a armadura de outros, mas para lutarmos com as armas que Ele nos deu. Davi desceu ao vale com sua funda, seu cajado de pastor e 5 pedras lisas do ribeiro. Quando Golias o viu, sentiu-se insultado. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. A resposta de Davi é um dos discursos mais poderosos da Bíblia. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, uma pedra, um disparo. A testa, o gigante desabou com estrondo que ecoou por todo o vale. Davi correu, tomou a espada do próprio Golias e cortou sua cabeça. O exército filisteu fugiu em pânico, perseguido pelos israelitas vitoriosos. A vitória sobre Golias catapultou Davi ao estrelato nacional. Saul nomeou comandante militar, e o jovem pastor começou uma série impressionante de vitórias. A Bíblia registra: E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se prudentamente. Mas o sucesso trouxe uma consequência inesperada: o ciúme mortal de Saul. Quando as mulheres israelitas cantaram, Saul feriu os seus milhares. Porém Davi e as suas dezenas de milhares, algo se quebrou irreparavelmente no coração do rei. A partir daquele momento, Saul tinha inveja de Davi. A perseguição começou de forma sutil, durante um dos episódios em que o espírito maligno atormentava Saul. Enquanto Davi tocava a harpa para acalmá-lo, o rei pegou uma lança e a arremessou contra o jovem músico. Por 2 vezes isso aconteceu, e por 2 vezes Davi escapou por muito pouco. Saul então arquitetou um plano mais elaborado. Ofereceu sua filha Mical em casamento, mas estabeleceu um dote mortal, sem prepúcios de filisteus. Esperava que Davi morresse na tentativa, mas o jovem guerreiro voltou com 200 prepúcios, humilhando ainda mais o rei. O casamento com Mical deveria ter selado a paz, mas apenas intensificou a paranoia de Saul.
Ele ordenou diretamente a Jonatas e seus servos que matassem Davi. Foi aí que surgiu uma das amizades mais belas da Bíblia. Jonatas, filho de Saul e herdeiro legítimo do trono, sabia que Davi era o escolhido de Deus. Em vez de inveja, demonstrou amor sacrificial, avisou Davi do perigo e fez um pacto eterno com ele. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A partir de 1018 a.C., Davi se tornou fugitivo. Escapou primeiro para Ramá, onde Samuel vivia, DPB a Gaite, cidade de Golias, onde fingiu loucura para escapar, e finalmente para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, algo extraordinário aconteceu. Homens desesperados começaram a se juntar a Davi. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem que estava endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Davi transformou essa banda de rejeitados no exército mais temido do Oriente Médio. Seus homens valentes se tornaram lendários. A Bíblia preserva os nomes e feitos de muitos deles. Josebe-Basebete, que matou 800 homens de uma vez. Eleazar, que lutou até sua mão se colar à espada. Zamá, que defendeu sozinho um campo de lentilhas contra um exército. Inteirou os 3 valentes, que atravessaram linhas inimigas só para buscar água do poço de Belém para Davi durante esses anos de fuga, aproximadamente 1018 a 1010 a.C. Davi demonstrou qualidades de liderança extraordinárias. Protegeu cidades israelitas dos ataques filisteus, mesmo sendo perseguido pelo próprio rei. Em Keila, salvou a cidade de um ataque filisteu, mas teve que fugir quando soube que os habitantes o entregariam a Saul. Momento mais revelador do caráter de Davi aconteceu na caverna de Engedi. Saul entrou na caverna onde Davi se escondia. Para aliviar-se, Davi teve a oportunidade perfeita de matar seu perseguidor, mas apenas cortou a orla do manto real. Depois se arrependeu até mesmo disso. Quando Saul saiu, Davi o chamou e mostrou o pedaço do manto. Vê, pois, meu pai, vê a orla do teu manto na minha mão, porque, cortando eu a orla do teu manto, não te matei. Considera, e vê que não há, na minha mão, mal nem rebelião, nem pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para matirares. Saul chorou e reconheceu. Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Mas a reconciliação durou pouco. Um segundo episódio similar aconteceu no deserto de Zif. Abisai entraram no acampamento de Saul durante a noite e encontraram o rei dormindo. Abisai pediu permissão para matá-lo com uma lançada, mas Davi recusou. Não o mates, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Em vez disso, levaram a lança e a botija de água de Saul, provando que poderiam tê-lo matado. Essas 2 ocasiões revelaram o coração de Davi. Ele respeitava a autoridade constituída por Deus, mesmo quando essa autoridade o perseguia injustamente. Durante esse período, Davi também passou por tragédias pessoais. Samuel, seu mentor espiritual, morreu. Foi um golpe devastador para o jovem fugitivo. Também enfrentou a rejeição de Nabal, um homem rico que se recusou a ajudá-lo, levando Davi quase a cometer um massacre. Só a intervenção sábia de Abigail, esposa do Nabal, impediu a tragédia em 1010 a.C. A perseguição chegou ao fim da forma mais trágica possível. Saul e Jonatas morreram na batalha do Monte Gilboa contra os filisteus. Quando a notícia chegou a Davi, sua reação surpreendeu a todos. Ele chorou. Não houve celebração, não houve finalmente. Davi compôs uma das elegias mais belas da literatura mundial preservada em 2 Samuel 1. Como caíram os valentes! Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida,
também na sua morte não se separaram. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão doce me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Davi então consultou a Deus sobre seus próximos passos. A resposta foi clara: ir para Hebrom, em Judá. Lá, em 30 anos, foi ungido rei de Judá, sua segunda unção. Mas Israel estava dividido. Isbosete, filho de Saul, foi proclamado rei das tribos do norte, iniciando uma guerra civil que duraria 7 anos. Durante esse período, Davi demonstrou sabedoria política extraordinária. Não forçou sua ascensão, mas aguardou o tempo de Deus. Gradualmente, as tribos do norte perceberam que Davi era a escolha divina. Quando Isbosete foi assassinado por seus próprios comandantes, eles levaram a cabeça para Davi, esperando recompensa. A reação de Davi os chocou. Ele ordenou a execução dos assassinos. Quanto mais a homens ímpios que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requererei eu o seu sangue das vossas mãos, e não vos exterminarei da terra. Finalmente, em 1003 a.C., aos 37 anos, Davi foi ungido pela 3ª vez, agora como rei de todo Israel. Seu primeiro ato foi conquistar Jerusalém, que estava em mãos dos jebuseus há séculos. A cidade, considerada inexpugnável, caiu através de uma estratégia brilhante de Davi. E Sei tornou Aqui, cidade de Davi. Os primeiros anos do reinado de Davi foram marcados por vitórias extraordinárias. Ele derrotou os filisteus decisivamente, conquistou Moabe, venceu os sírios, subjugou os edomitas e amonitas. Israel se tornou uma potência regional, controlando rotas comerciais estratégicas. Mas o momento mais significativo foi quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Durante décadas, a arca havia permanecido esquecida em Kiriat Jearim. Davi organizou uma celebração nacional para trazê-la para a nova capital. A primeira tentativa quase terminou em tragédia. Uzá morreu ao tocar a arca, para impedir que caísse do carro. Davi aprendeu que até mesmo suas boas intenções deviam ser executadas segundo os padrões de Deus. Na segunda tentativa, a arca foi carregada pelos levitas, como a lei exigia. A celebração foi espetacular. Davi dançou com toda a sua força diante da arca, vestindo apenas um éfode sacerdotal. Sua esposa Mical desprezou sua demonstração pública de adoração, o que resultou em sua esterilidade perpétua, menos um juízo divino, estabelecido em seu palácio. De cedro, Davi teve um desejo nobre: construir um templo para Deus. Mas através do profeta Natã, Deus revelou um plano ainda maior. Em vez de Davi construir uma casa para Deus, Deus construiria uma casa-dinastia para Davi. A aliança davídica, registrada em 2 Samuel 7, é uma das promessas mais importantes da Bíblia. E se confirme a tua casa e o teu reino para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Esta promessa aponta diretamente para Jesus Cristo, o filho de Davi, que reinará eternamente. Davi organizou meticulosamente os serviços do futuro templo. Dividiu os sacerdotes em 24 turnos, organizou os levitas músicos, estabeleceu os porteiros e tesoureiros. Sua contribuição pessoal para o templo foi astronômica: 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata. Aproximadamente 100 toneladas de ouro e 233 toneladas de prata, pelos padrões atuais. Mas até mesmo o homem segundo o coração de Deus não estava imune ao pecado. Por volta de 995 a.C., no auge de seu poder e sucesso, Davi cometeu os erros mais graves de sua vida. Ir a Primavera,
época em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi permaneceu em Jerusalém, enviando Joabe e seu exército contra os amonitas. Numa tarde, levantou-se de sua cama e passeava pelo terraço do palácio real quando viu uma mulher de extraordinária beleza tomando banho. A mulher era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu, um dos valentes de Davi, que estava arriscando a vida na guerra. O rei inquiriu sobre ela, mandou buscá-la e dormiu com ela. Batseba engravidou. O que começou como um momento de fraqueza se transformou numa cascata de pecados. Para encobrir o adultério, Davi chamou Urias de volta da guerra, explorando que ele dormisse com sua esposa e assumisse a paternidade da criança. Mas Urias demonstrou uma integridade que condenou o rei. A arca, e Israel, e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Desesperado, Davi arquitetou um plano diabólico. Enviou uma carta pelas mãos do próprio Urias para Joabe. Ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Urias morreu em batalha. Após o período de luto, Davi se casou com Batseba. Por quase um ano, o rei viveu uma mentira, mantendo as aparências enquanto sua consciência o corroía por dentro. Então, Deus enviou o profeta Natã com uma parábola devastadora sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um pobre. Davi se indignou com a história e decretou: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Natã respondeu com 4 palavras que ecoaram como um trovão. A confrontação de Natã quebrantou completamente o coração de Davi. Sua resposta foi imediata e genuína: pequei contra o Senhor. Não houve justificativas, não houve tentativas de minimizar o pecado, apenas confissão pura. Davi compôs o Salmo 51, considerado a oração de arrependimento mais profunda já escrita. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. Deus perdoou Davi, mas as consequências foram inevitáveis. Natã profetizou: a espada jamais se apartará da tua casa. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. A primeira consequência foi a morte do filho de Batseba. Por 7 dias, Davi jejuou e orou pela vida da criança, mas ela morreu. Quando os servos temiam contar-lhe, Davi percebeu pelo sussurro deles. Sua reação surpreendeu a todos. Levantou-se, lavou-se, trocou de roupas e foi adorar no tabernáculo. Questionado sobre sua atitude, Davi respondeu: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viverá a criança. Porém agora que já morreu, por que jejuaria eu? Poderei, eu faz clamaz e voltar, eu a errei ela, porém ela não voltará para mim. Davi consolou Batseba, e ela concebeu novamente. Nasceu Salomão, que se tornaria o mais sábio e rico rei da história de Israel. As consequências do pecado de Davi se manifestaram de forma devastadora em sua família. Seu filho Amnon se apaixonou obsessivamente por sua irmã Tamar e a estuprou. Absalão, irmão de Tamar, ficou furioso, mas aguardou 2 anos para se vingar, matando Amnon durante uma festa. Absalão fugiu e permaneceu exilado por 3 anos. Quando finalmente retornou, começou a conspirar contra o próprio pai. Durante 4 anos, ele roubava o coração dos homens de Israel, posicionando-se como um líder mais acessível que Davi.
A rebelião de Absalão forçou Davi a fugir de Jerusalém, uma das experiências mais humilhantes de sua vida. O Salmo 3 foi composto durante essa fuga. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! Muitos são os que se levantam contra mim. A guerra civil terminou com a morte de Absalão, morto por Joabe, contra as ordens expressas de Davi. Quando a notícia chegou ao rei, ele chorou amargamente. Meu filho Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti! Absalão, meu filho! Os últimos anos do reinado de Davi foram marcados por desafios contínuos. Houve outra rebelião, liderada por Seba. Uma praga devastadora atingiu Israel, após Davi fazer um censo não autorizado por Deus, resultando em 70.000 mortes. Mas foi também um período de consolidação. Davi organizou completamente a administração do reino, estabeleceu os fundamentos para o templo e preparou Salomão para sucedê-lo. Quando Adonias, outro filho de Davi, tentou usurpar o trono, o rei idoso reagiu rapidamente, coroando Salomão como seu sucessor. Suas últimas palavras a Salomão, registradas em 1 Reis 2, resumem uma vida inteira de aprendizado. Esforça-te, sê homem, e guarda os preceitos do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, e guardando os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que te voltares. Davi morreu em 970 a.C., aos 70 anos, após reinar 40 anos, 7 em Hebron e 33 em Jerusalém. A Bíblia registra seu epitáfio. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O impacto de Davi na história vai muito além de suas conquistas militares ou realizações políticas. Ele deixou pelo menos 6 legados duradouros. 1. O legado literário e espiritual. Davi é creditado como autor de pelo menos 73 dos 150 salmos. Esses poemas sagrados se tornaram o hinário oficial de Israel e, posteriormente, da Igreja Cristã. Salmos como o 23. O Senhor é meu pastor. O 51. Oração de arrependimento. E o 139. Tu me sondaste. Senhor, continuam consolando e inspirando milhões de pessoas. 3.000 anos depois, seus salmos cobrem toda a gama da experiência humana, alegria e tristeza, vitória e derrota, adoração e lamento, confiança e dúvida. Eles revelam um homem que vivia em comunhão íntima com Deus, que não tinha medo de expressar suas emoções mais profundas diante do Criador. 2. O legado messiânico. A promessa de que o Messias viria da linhagem de Davi percorre toda a Bíblia. Jesus é chamado mais de 15 vezes no Novo Testamento de filho de Davi. A genealogia de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, traça sua descendência até Davi. As profecias messiânicas frequentemente fazem referência a Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, um renovo. Isaías 11, 1. O anjo Gabriel disse a Maria: O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1 e 32, 3. O legado de liderança. Davi estabeleceu princípios de liderança que transcendem tempo e cultura. Ele demonstrou que verdadeiros líderes são formados na obscuridade. Antes de brilharem em público, protegem os mais fracos sob sua responsabilidade e respeitam a autoridade. Mesmo quando são maltratados, admitem seus erros e se arrependem genuinamente. Desenvolvem. Outros líderes, em vez de monopolizar o poder, mantêm o coração voltado para Deus, mesmo no sucesso. 4. O legado arquitetônico e cultural. Embora não tenha construído o templo, Davi foi seu verdadeiro idealizador. Ele escolheu o local Monte Moriá, desenhou os planos,
organizou os materiais e estabeleceu todo o sistema de adoração. O Templo de Salomão foi, na verdade, a materialização da visão de Davi. Jerusalém tornou-se eternamente associada a Davi. Até hoje, a parte antiga da cidade é chamada Cidade de Davi. Ele transformou uma pequena fortaleza, Jebuseia, na capital espiritual do mundo. 5. O legado musical Davi revolucionou a adoração em Israel. Ele organizou um coro de 4.000 levitas e uma orquestra de instrumentos variados. Criou o primeiro conservatório de música sacra da história, com escolas para formar músicos e compositores. Os instrumentos mencionados em sua época incluem harpas, alaúdes, címbalos, trombetas, saltérios e sistros. A música deixou de ser apenas ritual para se tornar expressão genuína do coração. 6. O legado de transformação. Pessoal, a vida de Davi prova que Deus pode transformar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou falhas. Um pastor de ovelhas se tornou rei. Um jovem rejeitado se tornou o maior líder de Israel. Um homem que cometeu adultério e assassinato foi chamado do homem segundo o coração de Deus. A história de Davi não é apenas um relato histórico, é um manual prático para a vida cristã moderna. Aqui estão as principais lições que podemos extrair. 1. Deus prepara você em segredo antes de te usar em público. Davi passou anos no anonimato dos campos antes de enfrentar Golias. Jesus passou 30 anos em Nazaré antes de começar seu ministério. Não despreze os períodos de preparação e obscuridade. Deus está desenvolvendo seu caráter. Se você está numa fase de campo de ovelhas, saiba que Deus está preparando você para os palácios futuros. Use este tempo para desenvolver intimidade com Deus, aprender fidelidade nas pequenas coisas, fortalecer seu caráter, adquirir habilidades que serão úteis no futuro. 2. A fé transforma problemas em oportunidades onde outros viam um gigante invencível. Davi viu uma oportunidade de demonstrar o poder de Deus. Seus gigantes atuais podem ser dificuldades financeiras, problemas de saúde e relacionamentos, quebradores, desafios profissionais, crises familiares. Pergunte: como Deus pode ser glorificado através desta situação? Em vez de focar no tamanho do problema, foque no tamanho do seu Deus. 3. O caráter é revelado na adversidade. Davi teve múltiplas oportunidades de matar Saul, mas escolheu honrar a autoridade constituída por Deus. Suas decisões nos momentos difíceis revelaram seu coração. A verdadeira medida de uma pessoa não é como ela age quando está sendo aplaudida, mas como se comporta quando está sendo perseguida. Como você reage quando é traído por pessoas em quem confiava? Seus méritos não são reconhecidos. Você é criticado injustamente. Tem oportunidade de se vingar. 4. O arrependimento genuíno abre portas para a restauração. O pecado de Davi com Batseba poderia ter terminado sua carreira e dinastia, mas seu arrependimento genuíno resultou em perdão e restauração. O Salmo 51 mostra os elementos do verdadeiro arrependimento. Reconhecimento da culpa. Pequei contra o Senhor, dor genuína pelo pecado. Meu pecado está sempre diante de mim impedido. Do purificoco. Purifica-me com hisope. Compromisso com a mudança. Cria em mim um coração puro. Não há pecado grande demais para o perdão de Deus, mas também não há pecado pequeno demais para precisar de arrependimento. 5. Dias de Ué, pessoas imperfeitas para realizar planos perfeitos. Davi cometeu erros graves: adultério, assassinato, orgulho, falhas como pai, mas Deus não o descartou.
Isso nos ensina que seu passado não determina seu futuro em Deus. Falhas não desqualificam você permanentemente. Deus pode escrever histórias lindas com vidas quebradas. A graça de Deus é maior que nossos fracassos. 6. A adoração é o centro da vida vitoriosa. Davi era, acima de tudo, um adorador. Nos campos, no palácio, na fuga, na vitória ou na derrota, ele sempre voltava seu coração para Deus. A adoração não era apenas o que ele fazia menos, era quem ele era. Faça da adoração sua prioridade. Comece e termine cada dia com Deus. Louve nos vales e nos montes. Use a música como expressão de fé. Veja cada experiência como oportunidade de crescer espiritualmente. Talvez hoje você se identifique com alguma fase da vida de Davi. Se evoca está no campo de ovelhas, esquecido, subestimado, fazendo trabalhos que ninguém valoriza. Lembre-se de que Deus vê seu coração. Sua fidelidade nas pequenas coisas está preparando você para responsabilidades maiores. Se você está enfrentando gigantes problemas que parecem impossíveis de resolver, lembre-se de que não é o tamanho do seu problema que importa, mas o tamanho do seu Deus. Uma pedra na mão de Deus é maior que uma espada na mão de Golias. Se você está sendo perseguido, passando por injustiças, traições ou oposição, lembre-se de que Deus está no controle. Use este tempo para desenvolver caráter e depender mais profundamente dele. Se você cometeu erros graves, pecados que parecem imperdoáveis, falhas que trouxeram consequências dolorosas, lembre-se de que o arrependimento genuíno abre portas para a restauração. Deus especializa-se em segundas chances. Se você está no trono, posição de liderança, sucesso, reconhecimento, lembre-se de que o poder corrompe e o sucesso pode ser mais perigoso que o fracasso. Mantenha seu coração humilde e voltado para Deus. A história de Davi nos ensina que Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando corações dispostos. Não são suas habilidades que o impressionam, mas sua disponibilidade. Não é sua força que ele precisa, mas sua fé. Deus ainda escreve histórias de redenção, ainda transforma pastores em reis, pedras em vitórias, lágrimas em cânticos, fracassos em triunfos. Sua história não acabou, pode estar apenas começando. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe passar. Tome uma decisão hoje. Entregue seu coração completamente a Deus. Peça perdão pelos seus erros. Confie nele. Para os desafios que você está enfrentando, comprometa-se a viver como uma pessoa segundo o coração de Deus. Comente abaixo qual parte da história de Davi mais impactou. Inscreva-se no canal Conhecendo a Palavra para mais conteúdos que vão transformar sua compreensão da Bíblia. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que Deus ainda escreve histórias extraordinárias com vidas ordinárias. Lembre-se, sua próxima vitória pode estar a uma pedra de distância. Seu momento de unção pode estar mais próximo do que você imagina. E o Deus que transformou um pastor em rei é o mesmo que quer transformar sua vida hoje. Que você tenha um coração como o do Davi, um coração segundo o coração de Deus. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe ricamente sua vida.